Os nobres conjurados, nobres de Lisboa, tinham ido a Vila Viçosa e tinham convencido o Duque de Bragança, Dom João, a aceitar a coroa portuguesa. O novo rei mandou imediatamente reunir as cortes em Lisboa e pediu a todo o país que o ajudasse a defender a independência restaurada de Portugal. Ele próprio deu o exemplo oferecendo todas as joias, e eram muitas e valiosas, que tinha acumulado no seu palácio de Vila Viçosa. Foi resolvido também nessas cortes entrar com 2 milhões de cruzados para as despesas da defesa nacional. Uma quantia superior a quaisquer valores que então tivessem sido orçamentados em Portugal. Como era possível que um país que estava há 60 anos sob a dominação de um rei estrangeiro, que tinha o seu comércio bastante arruinado, com os negócios da Índia numa completa decadência, com a marinha mercante praticamente destruída, como era possível que esse país ainda arranjasse 2 milhões de cruzados para ajudar a guerra? Bom, há uma palavra que explica tudo. Essa palavra é Brasil. Durante a dominação filipina, tinha aumentado muito a exploração económica do Brasil. Nos primeiros tempos eles apenas exportavam pau-brasil, mas não tardou que aproveitassem os terrenos férteis e instalassem os grandes engenhos de açúcar, depois as grandes plantações de tabaco e, em breve, aventureiros portugueses, os bandeirantes, rasgaram os caminhos do sertão e foram para o interior, onde criaram grandes manadas de gado que fizeram do Brasil o principal fornecedor de cabedais da Europa. Entretanto, em Portugal, a guerra continuava. Foi uma longa guerra que se prolongou durante 27 anos. Houve ocasiões de grande perigo, em que uma espécie de mobilização coletiva trazia às fileiras milhares de homens que eram armados à pressa e que travaram as grandes batalhas da Guerra da Restauração. Eu estou a falar-lhes nisto diante da porta da Fortaleza de Estremoz, porque as campanhas mais importantes deram-se aqui no Alentejo. Foi por esta porta que saíram as colunas de camponeses armados e soldados regulares que foram a correr e em Elvas obrigaram um exército com 30 mil soldados regulares que cercava completamente a cidade a levantar o cerco e entraram na cidade sitiada. Essa ajuda popular foi decisiva. Bom, também acontecia que do lado espanhol havia grandes dificuldades. Tinham-se acabado as minas de prata do Peru, a Espanha estava envolvida em conflitos militares numa grande parte da Europa, tinha que atender a várias frentes e isso nunca tornou possível que concentrassem todos os esforços em subjugar a revolta de Portugal. A guerra custa sempre muito dinheiro e as dificuldades económicas refletem-se sempre no plano político. São essas dificuldades que explicam que em 1668 o rei, que era o Afonso VI, um homem muito diminuído, foi deposto do trono e substituído pelo irmão, Dom Pedro II, e é Dom Pedro que nesse mesmo ano estabeleceu um acordo de paz com a Espanha. A Espanha reconhecia finalmente a independência de Portugal, mas logo depois de feita a paz, em 1668, o Conde da Ericeira procura restabelecer a independência de Portugal sob o ponto de vista económico. Cria fábricas de papel, fábricas de vidro, fábricas de cortumes, os cabedais, os arreios dos cavalos são feitos em Portugal, fábricas de sedas e durante o século XVII e até aos princípios do século XVIII, todos os portugueses tinham orgulho
em andar vestidos com roupa feita em Portugal. Isso, sim, era a verdadeira independência. Já nos últimos anos do século XVII, 1698-99, foram descobertos grandes aluviões de ouro numa região do Brasil que, a partir de então, recebeu o nome de Minas Gerais. O Brasil, até 1760, ano em que os aluviões começaram a esgotar-se, produziu cerca de 1000 toneladas de ouro. Tudo se resumiu a um enriquecimento temporário das finanças do Estado e à formação de algumas, mas poucas, fortunas particulares. O rei Dom João V, que reinou em Portugal durante toda a primeira metade do século XVIII, com esses recursos, promoveu a construção de algumas grandes obras públicas. A mais célebre é este convento e palácio de Mafra, que ocupa realmente quase todo o reinado e que absorveu uma grande parte dos recursos vindos do Brasil. Construiu-se no Rio de Janeiro o Palácio do Governo, que é também uma outra grande construção. Além disso, fez-se o Aqueduto das Águas Livres, mas esse já com dinheiro do Real d'Água, portanto um tributo popular. O rei também, com o dinheiro do Brasil, pôde intervir em alguns problemas europeus, como na Guerra da Sucessão de Espanha e, por exemplo, na defesa da Europa contra os turcos, na Batalha Naval do Cabo de Matapã, que destruiu a armada turca e salvou a Europa de uma ameaça iminente. Uma excelente imagem para ilustrar essa política de prestígio do rei Dom João V é o coche que está junto de mim. Chama-lhe o Coche dos Oceanos e foi construído para tomar parte numa embaixada mandada pelo rei de Portugal ao Papa no ano de 1716. Chamam-lhe Coche dos Oceanos porque na parte de trás tem o Oceano Atlântico a dar a mão ao Oceano Índico. E esta cena é presidida por Apolo. É uma alusão evidente ao papel que Portugal tinha tido nas navegações. Há aqui outros coches dessa época e, designadamente, um dos coches em que o próprio rei Dom João V se deslocava nas suas cerimónias na corte de Lisboa. O rei Dom João V morreu em 1750 e sucede-lhe o filho primogênito, Dom José. Nós pouco sabemos das ideias de Dom José, porque ele escolheu logo para o governo um homem que tinha uma certa experiência na vida diplomática. Esse homem chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Em recompensa dos seus serviços, o rei deu-lhe depois o título de Conde de Oeiras. Eu estou-lhes a falar em Oeiras, aqui em frente do palácio que ele mandou construir quando era ministro. Depois, o rei deu-lhe ainda o título de Marquês de Pombal. É das figuras mais discutidas da história portuguesa. A política pombalina obedece a 4 eixos fundamentais. Primeiro, o absolutismo real. Destruir todas as forças que podiam de alguma maneira limitar o poder do rei. Essas forças eram, por um lado, a nobreza, e daí ele ter liquidado as mais altas figuras da nobreza, era o clero, mas sobretudo os jesuítas, que eram os confessores das pessoas da família real e que dessa maneira tinham um controle da política enorme. Expulsou os jesuítas
e chegou a conseguir que Roma abolisse a Companhia de Jesus. A segunda característica era modernizar as estruturas do Estado. O Estado que ele conheceu estava enfraquecido depois da Guerra da Independência. Ele introduziu reformas no exército, fez um exército moderno, na justiça, fez novas leis, na fiscalidade, organizou de nova maneira os impostos, nas escolas, fez a reforma da universidade, de maneira a dar-se ali um ensino de tipo moderno. Uma das reformas importantes que ele fez foi acabar com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, distinção que no seu tempo já não fazia sentido nenhum. A terceira característica foi fomentar a economia capitalista e apoiar-se sobretudo numa classe de gente rica, a alta burguesia, que tinha nascido do ouro do Brasil. Funda grandes companhias para o comércio interno e externo. É especialmente importante a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, que tinha o exclusivo da produção e venda do vinho do Porto. Até então eram os grandes empresários ingleses quem tinham nas suas mãos esse comércio. Depois, com a Companhia de Pombal, passa a ser o Estado e os empresários portugueses. A quarta tendência do consulado pombalino é uma tentativa de modernização do ensino em Portugal. Eram os jesuítas que tinham o ensino secundário, ele tentou substituir isso, sem êxito, pelo Colégio dos Nobres, e ele também tentou fazer uma reforma profunda da Universidade de Coimbra, baseada nos princípios modernos, do saber moderno. A coisa mais importante desses 25 anos é o terremoto que no dia 1º de novembro de 1755 arrasou Lisboa. Foi realmente um sismo de extrema violência. A seguir ao sismo, um incêndio começou ali nos restauradores, varreu toda a cidade e o centro de Lisboa ficou reduzido a um montão de escombros fumegantes. Ele foi o único membro do governo que, perante a catástrofe, não fugiu de Lisboa. Permaneceu a trabalhar. Atribui-se-lhe a frase célebre quando as pessoas aterradas diziam: então e agora? Ele dizia: agora enterram-se os mortos e cuida-se dos vivos. E esta Lisboa, tal como nós hoje a conhecemos, nasceu dos planos quase pessoais do Marquês de Pombal. De qualquer maneira, é uma cidade que reflete claramente a ideia que Pombal tinha do Estado. Casas todas da mesma altura. Nem sequer as igrejas podem ser mais altas. Linhas retas, ângulos retos. A cidade é geométrica, como o poder. O poder não tem curvas. É essa a filosofia de Pombal. Para impor essa filosofia, ele teve muitas vezes que usar de métodos brutais. É o caso da chacina da família Távora, que ele incriminou num atentado que realmente alguém fez contra o rei. Nunca ficou claro que os Távoras estivessem realmente metidos nisso, mas eles foram cruelmente executados num patíbulo armado em Belém. Ele mandou enforcar dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas, para se mostrar que o povo também tinha que ser fiel ao rei. A ação de Pombal durou 27 anos, visto que, quando o rei morreu, em 1777, a rainha mandou-o julgar e
não o condenou, atendendo aos serviços que ele tinha prestado ao rei Dom José, mas deixou-o no seu exílio de Pombal. A nova rainha quis manter durante o seu reinado os rumos fundamentais da época pombalina: proteção ao comércio, à navegação e à cultura. Eu penso que um bom lugar para falar da época de Dona Maria I é este em que estou, que é os Jardins do Paço Real de Queluz. Esta fachada que estão a ver foi posta assim, com este aspecto, precisamente para o casamento da Rainha Dona Maria I. Todo esse tempo foi ensombrado pelas convulsões europeias que se seguiram à Primeira Revolução Francesa. A Revolução é levada ao seu máximo com a execução do rei Luís XVI e da rainha Dona Maria Antonieta. O rumo que as coisas levavam em França mostravam que a monarquia tradicional e antiga corria risco. Por isso, a Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Espanha uniram-se todas em sucessivas coligações para derrubar o regime revolucionário da França. Portugal entrou na primeira coligação em 1794 e entramos como aliados dos espanhóis.